Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Meus amados irmãos, eu tenho aqui poucos exemplares, porque esses livros são um pouco difíceis de conseguirmos em termos de valor, E estou com essa grande obra aqui de Santo Irineu de Lyon, Contra as Heresias. E esse grande homem, que seu martírio é datado aí do ano 200, por aí, esse grande homem, esse grande santo, fez uma grande defesa da tradição apostólica. E hoje nós estamos vendo pessoas aí como Iago Martins querendo desfazer da patrística, querendo desfazer destas grandes obras, dizendo que essas grandes obras não têm tanto valor como nós católicos damos a elas, porque é um emaranhado de opiniões dos pais da igreja e que não tem autoridade suficiente para comprovar as escrituras. Então, para comprovar a tradição, melhor dizendo. Então, Iago Martins ainda afirma que os pais da igreja favorecem o sola scriptura, ou seja, somente a escritura. Eu quero pegar essa obra aqui, Santo Irineu de Lyon, que é a que eu tenho em mão, que eu já li, e eu queria mostrar para o senhor Iago que Santo Irineu de Lyon, ele conheceu apóstolos, ou melhor, sucessores dos apóstolos, que tiveram contato pessoal com os apóstolos. E ele fala sobre a tradição apostólica. E aqui ele reafirma a autoridade da tradição apostólica. No livro 3, nesse exemplar aqui, Contra as Heresias de Santo Irineu de Lyon, no livro 3, no versículo, vou botar versículo assim, primeiro, capítulo 1, versículo 1, Santo Irineu de Lyon diz assim: não foi, portanto, por ninguém mais que tivemos conhecimento da economia da salvação, mas somente por aqueles pelos quais nos chegou o Evangelho, que eles primeiro pregaram e depois, pela vontade de Deus, transmitiram nas Escrituras, para que fosse para nós fundamento e coluna da nossa fé. Então veja, primeiro eles pregaram. Então, a tradição apostólica, ela é primeiramente anunciada de viva voz. Se você pegar a Bíblia só sendo alguém que nunca leu as Escrituras, mas se você pegar a Bíblia, por exemplo, qualquer um texto bíblico aqui, se você for procurar na história a datação em que cada livro desse foi escrito, você vai ver que ele não bate, a data não bate com o acontecimento histórico que o livro mesmo narra. Por exemplo, vamos pegar aqui, para ficar mais fácil de compreensão, o Novo Testamento, já que nós temos tanto os protestantes como os católicos o mesmo texto em mão, se tratando do Novo Testamento. Por exemplo, o Novo Testamento, quando nós pegamos o primeiro, na ordem cronológica como está organizado no texto, quando nós pegamos, por exemplo, o livro de São Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Mateus, escrito, melhor dizendo, por São Mateus, nós vamos ver que Mateus, ele não estava narrando, ou melhor, não estava escrevendo
os fatos de acordo com o que os evangelhos, ou melhor, a história de Jesus ia acontecendo. Primeiro que Mateus conheceu Jesus já adulto, quando Jesus o chama na cobradoria de impostos. Então, como poderia ele narrar toda a história do nascimento de Jesus com detalhes tão profundos e detalhes, por exemplo, como Jesus sendo levado para o Egito por José e coisa e tal. Alguém pode dizer, porque ele foi inspirado. Ele foi inspirado por Deus? Sim, foi inspirado. Mas nós podemos ver Santo Irineu de Lyon colocando de maneira muito clara, aqui ainda no livro 3, Contra as Heresias, no capítulo 1 ainda, na segunda parte, Santo Irineu diz assim: nem é lícito afirmar que eles pregaram sem antes possuir a gnose, o conhecimento perfeito, porque Santo Irineu estava combatendo os gnósticos. Nem é lícito afirmar que eles pregaram sem antes possuir a gnose perfeita, como ousam dizer alguns que se gloriam de corrigir os apóstolos. Então veja, Iago Martins tem o mesmo cacuete que os gnósticos têm, de querer corrigir não somente os apóstolos. Quando eu digo os apóstolos, aqui eu falo do magistério da igreja, dos sucessores dos apóstolos, como também corrigir a patrística. Veja a autoridade que esse homem acha que tem. Porque depois da ressurreição de nosso Senhor dos mortos, os apóstolos foram revestidos da força do alto, pela vinda do Espírito Santo. Foram repletos de todos os dons e possuíram o conhecimento perfeito. Foi então que foram até as extremidades da terra anunciar a boa nova dos bens que Deus nos concede e a paz celeste para os homens. Eles possuíam todos e cada um o Evangelho de Deus. Então, os apóstolos possuíam, todos eles possuíam, e cada um deles possuía o Evangelho de Deus. Veja o que diz aqui Santo Irineu. Assim Mateus, estávamos falando de Mateus, assim Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos. Em que momento? Quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundavam a igreja de Roma. Depois da morte deles, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, que não conheceu Jesus, narra por escrito os fatos e acontecimentos da vida de Jesus. Nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Então veja, Marcos não estava narrando o acontecimento num momento em que ele ia se realizando. Ele narrou, ele deixou por escrito aquilo que Pedro anunciava. Então, se você pega o Evangelho de Marcos, que Marcos não conheceu Jesus, não foi apóstolo, o Evangelho de Marcos é a pregação de Pedro. Aquilo que Pedro pregava em Roma e também nas outras igrejas é o que está no Evangelho de Marcos a respeito da vida de Jesus. E ele continua, né? Por sua parte, Lucas, que também não conheceu Jesus, não era apóstolo, o companheiro de Paulo, punha num livro o evangelho pregado por ele. Então veja, o evangelho pregado por Paulo, que junto com Pedro funda a igreja de Roma, e é por esse motivo que muitos, querendo tirar a autoridade de Pedro sobre a igreja de Roma, usam da carta aos Romanos que Paulo escreve para dizer, se foi Pedro que fundou, né, se Jesus fundou a igreja em Pedro, por que é que Pedro não escreveu para Roma?
quando na verdade quem escreve é Paulo. Muitos usam desse argumento. Mas Paulo escreve para os romanos baseado na tradição que ele escuta de Pedro e dos apóstolos. Veja que Lucas, o companheiro de Paulo, punha num livro o evangelho pregado por ele. E depois João, o discípulo do Senhor, aquele que reencostara a cabeça ao peito dele, também publicou o seu evangelho quando morava em Éfeso, na Ásia. Então, somente os 4 evangelhos, nós podemos perceber que eles primeiro foram pregados e depois, por uma necessidade da comunidade, foi que eles foram escritos. Mateus escreveu por quê? Porque ao ir anunciar o que ele experimentou e viveu com Jesus aos judeus, ele precisava de provas das Escrituras. Aí aqui eu falo da Bíblia dos 70, né? Que era usada por Jesus e os seus apóstolos. Ele usa provas dessas Escrituras, né? Para mostrar, evidenciar que Jesus era o Messias. Marcos vai pregar aos gentios e, indo pregar aos gentios, anuncia, ou melhor, escreve, deixa por escrito aquilo que Pedro lhe passou. Lucas já deixa por escrito aquilo que Paulo experimentou e recebeu, segundo a tradição apostólica dos próprios apóstolos, e passa para Lucas, e Lucas descreve, como também o Ato dos Apóstolos. E o próprio São Lucas deixa isso claro no livro do Ato dos Apóstolos, quando ele mesmo vai escrever o livro. Veja o que São Lucas diz. Olha o que Lucas diz. Isso aqui é extraído da tradição. Isso aqui Lucas não tomou por escrito. Ou melhor, Lucas não recebeu um texto escrito e reescreveu, reeditou. Veja o que Lucas diz, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1. Fiz meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou, desde o começo, até o dia em que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos, instruções. Ele não deixou o escrito, Jesus não deixou o texto escrito. Ele deu instruções aos apóstolos que recolhera sob a ação do Espírito Santo. Ainda a eles apresentou-se, vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. E no primeiro capítulo do Evangelho de São Lucas também fala dessa questão de uma pesquisa na tradição, o que foi os relatos da vida de Jesus. Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Não foi ministros da escrita, ministros da palavra. A mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Então veja, o Teófilo aqui já havia recebido os ensinamentos a respeito da vida de Cristo. Mas Lucas no versículo 4 diz, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Lucas escreve para confirmar que o que Teófilo havia recebido era verídico. Então, nós podemos ver uma atitude aqui que é muito própria, podemos assim até dizer, do doutor Iago Martins, né? Estou chamando doutor para não
para não tratar, né, ele com desprezo, né? Irineu de Lyon, ainda continuando, no livro 3, capítulo 2, versículo 1, ele diz: atitude dos hereges. Quando são vencidos pelos argumentos tirados das Escrituras, retorcem a acusação contra as próprias Escrituras, dizendo que é texto corrompido. Então, se você fala, isso aqui aconteceu comigo, debatendo com um adventista da sétimo dia. Quando ele veio dizer a mim que a alma é mortal e que ninguém está no céu, porque todos estão dormindo, né? O sono da morte, e aguardando o juízo final. Aí foi quando eu perguntei para ele: e como você me explica Moisés, que havia morrido, como Deuteronômio capítulo 34 diz, como é que você me explica Moisés, tendo morrido, aparecer na transfiguração com o Senhor Jesus? E ali não é uma visão, não. Ali é uma manifestação, uma epifania verdadeira, verídica. Como é que você me explica a aparição de Moisés ressuscitado ali? Ou melhor, glorioso ali. Ele disse que Jesus o havia ressuscitado. Eu disse: Jesus ressuscitou Moisés para aparecer no Monte da Transfiguração com ele? Ele disse sim. Aí eu perguntei: como vocês dizem sempre? Eu disse: me mostra na Escritura um versículo mostrando Jesus ressuscitando Moisés. Sabe qual foi o versículo que ele veio me mostrar, meus irmãos? Judas, que só tem um capítulo, versículo 9, quando diz que ali Miguel disputava com Satanás a respeito do corpo de Jesus. E eles alegam que Jesus é o arcanjo Miguel, e naquela disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás a respeito do corpo do patriarca Moisés e profeta, Jesus ressuscita, Jesus, que é Miguel na cabeça deles, ressuscita Moisés. Eu disse: mas ali ele não fala de ressurreição. Não, mas eu teria que passar por todos os ensinamentos a respeito disso. Ou seja, quando são vencidos pelos argumentos tirados das Escrituras, retorcem acusações contra as próprias Escrituras, dizendo que é texto corrompido. Quando eles não dizem que é texto corrompido, que nós corrompemos o texto, eles mesmos corrompem o texto. Que não tem, né, autoridade. Ainda diz que não tem autoridade das Escrituras. Que se serve de expressões equivocadas e que não podem encontrar a verdade nele os que desconhecem a tradição. Aí eles correm para a tradição. Veja, quando nós falamos algo, principalmente o Dr. Iago Martins, ele faz isso. Quando nós falamos algo sobre a Sagrada Escritura e a argumentação tirada dela vencem os protestantes, eles correm para a patrística e deturpam a patrística para dar suporte às suas loucuras. É o que Santo Irineu está dizendo aqui. E veja o que ele diz: e cada um deles diz que esta sabedoria é a que ele descobriu, ou melhor, inventou. E assim se torna normal que a verdade se encontre ora em Valentim, aí eu poderia dizer ora em Iago Martins, ora em Edir Macedo, ora em R.R. Soares, e depois em Basílides, que é um dos pais gnósticos, e depois em Ageno Duque, ou em algum outro contendente sem nunca ter podido afirmar nada acerca da salvação. Cada um deles está tão pervertido que, falsificando a regra da verdade, não cora de vergonha ao pregar a si mesmo. Esse versículo aqui, esse trechinho aqui, é específico para o Dr. Iago Martins. Cada um deles está tão pervertido que, falsificando a regra da verdade,
não cora de vergonha ao pregar a si mesmo. O doutor Iago Martins está pregando a si mesmo. E veja aqui o que Santo Irineu diz. E quando, por nossa vez, os levamos à tradição apostólica, a patrística, que vem dos apóstolos e que é conservada nas várias igrejas pela sucessão dos presbíteros, então se opõe à tradição, dizendo que, sendo eles mais sábios do que os presbíteros, do que os padres, os bispos, não somente, mas até dos apóstolos. O próprio Pedro disse que nas cartas de Paulo tinha textos que eram muito profundos e que era de difícil interpretação. Mas esses protestantes, como o doutor Iago Martins, eles conhecem a Bíblia toda. Tudo eles conhecem, mais do que os apóstolos, mais até do que os apóstolos. Foram os únicos capazes de encontrar a pura verdade. Dr. Iago Martins encontrou a pura verdade, né? E vamos ver aqui o que ainda Santo Irineu de Lyon diz, onde está a verdadeira tradição. Ele diz assim: a verdadeira tradição, Dr. Iago Martins, está na Igreja de Cristo. Veja o que Santo Irineu de Lyon diz. Ele diz assim, mas visto que seria coisa bastante longa elencar, numa obra como esta, a sucessão de todas as igrejas. E aqui ele está falando das igrejas no sentido de dioceses, né? Todas as igrejas, limitar-nos-emos a maior e a mais antiga das igrejas, e conhecida por todas as outras igrejas, a igreja fundada e constituída em Roma. Roma, doutor Iago Martins. A igreja fundada e constituída em Roma, pelos dois gloriosos apóstolos que nós vimos, Pedro e Paulo, e indicando a sua tradição, não é a sua Bíblia, recebida dos apóstolos, e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos. Não foi pela sucessão das reedições da Bíblia, não, né? Pela sucessão dos bispos. Refutaremos todos os que, de alguma forma, quer por infaltação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem presidindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela por causa da sua origem mais excelente. Todas as igrejas devem estar necessariamente de acordo com a igreja de Roma por causa da sua origem mais excelente. E ele diz: toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, isso aqui significa católica, todas as igrejas, isto é, os fiéis de todos os lugares, católico, todo mundo, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. E ele diz assim: os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja, Pedro e Paulo, a igreja de Roma, né? Pedro, que foi a pedra na qual Cristo fundou a igreja, Paulo, aquele que foi missionário com ele em Roma. Os bem-aventurados apóstolos que fundaram e edificaram a igreja, no singular, a igreja de Roma, transmitiram o governo episcopal. O governo episcopal é transmitir o papado, né? E o governo para os demais bispos. Aí ele diz a Lino, o Lino que Paulo, fundador da igreja de Roma junto com Pedro, o Lino que Paulo lembra na carta a Timóteo.
Isso está em 2 Timóteo capítulo 4, 21. Lino teve como sucessor Anacleto. Depois dele, em terceiro lugar, depois dos apóstolos, Pedro e Paulo, em terceiro lugar, depois de Pedro e Paulo e Pedro tendo a primazia, que foi dada pelo próprio Cristo Jesus, coube o episcopado, a Clemente, que vira os apóstolos, né, que vira os próprios apóstolos e estivera em relação com eles, que ainda guardava viva em seus ouvidos, não foi seus olhos, Iago Martins. Clemente Romano, bispo da igreja de Roma, sucessor de Pedro, guardava nos seus ouvidos, guardava viva em seus ouvidos, não era em seus olhos, a pregação deles, e diante dos olhos a tradição. Veja, no ouvido e nos olhos a tradição. Qual tradição? A tradição apostólica, aquilo que ele via, a maneira que a igreja celebrava os sacramentos, a maneira que a igreja era administrada na hierarquia da igreja. Então, meu amado irmão, meu amigo, eu acredito que você deveria, né? E aqui, aqui eu tenho o exemplar, os padres apostólicos, tem aqui, Clemente Romano, é o primeiro aqui, que escreve a carta aos Coríntios que se rebelaram, né, contra os presbíteros. Aquela mesma confusão que Paulo teve que combater quando eles começaram a dizer, um dizia que era de Paulo, outro que era de Apolo, outro era de Cefas, outro que era de Cristo. Aquele mesmo problema dentro da igreja, na hierarquia da igreja, quem tinha autoridade. Clemente Romano sofreu a mesma situação e foi necessário que o Papa de Roma, Clemente Romano, o Papa da Igreja de Roma, a igreja mais antiga, a igreja que possuía a primazia, a igreja que era a mais bela das igrejas, dita por Santo Irineu de Lyon, teve que escrever a carta uma primeira e uma segunda carta aos coríntios, que estavam expulsando até os presbíteros da igreja. Por quê? Um espírito protestante, que não quer receber e nem se submeter à autoridade eclesiástica, e que querem interpretar as escrituras do jeito que querem, e quando os líderes não permitem isso, ou eles expulsam os líderes da igreja, e agora, como não tem mais como fazer isso, eles saem da igreja e vão se tornar protestantes em uma dessas 90.000 igrejinhas que se abrem a todo dia, para todo gosto e de acordo com a vã vontade de cada um. Então, meus amados irmãos, negar a patrística é negar a história. E se você nega a história, você faz com que as pessoas não cheguem à verdade. Quando você escuta alguém dizer só a escritura ou só a escritura, né, na nossa língua portuguesa, ou somente a Bíblia, essa pessoa tem dois problemas que podem estar acontecendo com ela. Ela tomando ciência disso ou não. O primeiro, ela é ignorante. O segundo, que é ainda pior, ela é maldosa e quer privar as pessoas da verdade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que nós possamos, por misericórdia de Deus, incentivar o conhecimento e a leitura desses textos, porque protestante que começa a ler patrística, ler, não é ouvir e nem assistir vídeos do Dr. Iago Martins, é ler a patrística, eles voltam para a Igreja de Cristo, porque não tem como. Todos os caminhos, como dizia Scott Hahn, todos os caminhos levam a Roma. Deus abençoe.